Olá, meus amores. Hoje eu vou responder as páginas 138 até a página 141 do livro A Conquista, português do quinto ano, tá certo? Temos aí leitura, relato de memória. Primeiro, Tatiana e o irmão foram deixados pelos pais no hospital à noite, pois seriam operados no dia seguinte. Os irmãos ouviram dos pais a promessa de que, após a operação, poderiam tomar sorvete à vontade. Leia o que aconteceu. Na manhã seguinte, logo cedo, fomos levados para o centro cirúrgico. Papai e mamãe ainda não haviam chegado. Meu coração batia forte, mas eu estava calma, fiada nas promessas da véspera e cônscia da minha responsabilidade de não dar parte de fraca diante do irmão menor, para não assustá-lo, enquanto esperávamos na antessala pela chegada de papai e mamãe. Talvez por ser a mais velha, fui a primeira a ser levada para a sala de operações. Dei um adeuzinho encorajador ao meu irmão. E lá fui eu, pela mão da enfermeira, para o local do sacrifício. O doutor já estava lá, todo pronto, de máscara e tudo. Vestiram-me uma bata branca e mandaram que me sentasse numa cadeira, branca também, dizendo que iam me prender os braços para o doutor poder trabalhar sossegado. Me enchi de coragem e disse com toda a dignidade: não é preciso, eu não vou me mexer. Falei com tanta convicção que eles acreditaram. Está bem, só que você vai ficar no colo da enfermeira. Com isso, eu concordei, e a enfermeira sentou-se na cadeira comigo no colo, me abraçando por trás e segurando-me forte. O médico mandou que eu abrisse a boca, e eu obedeci, certa de que ia receber a tal anestesia. Mas o que vi foi o doutor pegar um instrumento esquisito, espécie de colher, com um buraco no meio. Estranhei isso e perguntei: e anestesia? Ao que o doutor respondeu com o que me pareceu maior cinismo: não é preciso. A anestesia só atrapalha, faz engasgar e perder tempo. É muito melhor sem ela, mais rápido e menos complicado. Não vai doer nada. Abra a boca. Para encurtar a história, a operação. A extração das duas amígdalas, que pareciam almôndegas, de tão grandes, e das duas adenoides, que pareciam tripinhas ou minhocas. Não deve ter durado mais de 10 ou 15 minutos, mas a mim me pareceram outras tantas horas de medo, tensão e dor, porque aquilo doeu sim, e muito. E quando finalmente pude sair da cirurgia e passei pela sala de espera, meu irmão me olhou com uma carinha assustada e perguntou: doeu? Doeu? E eu, sem poder falar, respondi com um gesto de assim, assim. Como quem diz, dá para aguentar. O que, afinal de contas, não era mentira, porque eu não queria mentir para ele, enganá-lo, como eu tinha sido enganada, com a história da anestesia, da presença dos pais e tudo. Um pensamento que ainda foi mais reforçado quando soubemos que nem o prometido sorvete nos seria dado. Não sei porquê. Essa história é de Tatiana Belink, tá? Transplante de Menina. São Paulo, Editora Moderna, 2003, páginas 48 e 50. Temos aqui um mini glossário, né? Véspera, dia anterior, não da parte de fraca, não mostrar fraqueza. Antessala é sala de espera. Amígdala, também chamada de tonsila, conjunto de tecidos que fica na entrada da garganta. Adenoide, conjunto de tecidos situados próximo ao nariz e à entrada da garganta. Na página 140 temos 2. Os fatos narrados nesse relato são verdadeiros ou criados pela imaginação da autora? São verdadeiros, tá? As informações dadas na seção Preparação para a Leitura e os créditos do relato deixam claro que os fatos são reais
e que aconteceram com a autora Tatiane Belink quando ela tinha 10 anos de idade. Terceiro, a narradora do relato participa da história como personagem ou é alguém que narra os fatos que aconteceram com outra pessoa? Explique. A narradora participa da história como personagem, pois o texto é narrado em primeira pessoa, tá? Então, a narradora é a autora e está falando dela própria. Sublinhe no relato um trecho que confirma a sua resposta. Você pode sublinhar, ó. Meu coração batia forte, mas eu estava calma, fiada nas promessas da véspera e cônscia da minha responsabilidade de não dar parte de fraca diante do irmão menor, tá? Isso aqui, ela falando dela mesma, pode ver que ela diz, meu coração. Ela tá em primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Eu, tá? Ela tá falando dela própria. Aí você pode sublinhar até mamãe, ó, para não assustá-la enquanto esperávamos na antessala pela chegada de papai e mamãe, tá? Então, essa parte aqui confirma que a autora fala dela própria, tá certo? Quarto, em sua opinião, como a autora escolhe os fatos que serão narrados em um relato de memória? Olha só, ela escolhe os fatos que foram marcantes na sua vida por algum motivo, tá? Aqueles que ficaram na memória. Porque se a gente for lembrar de tudo que aconteceu com a gente ao mesmo tempo, nossa mente não aguentaria, não é? Então, a gente sempre guarda na memória fatos marcantes. Podem ser positivos ou negativos. E sempre que a gente quer lembrar desses fatos, ele fica lá guardadinho na memória da gente. E quando a gente quer lembrar deles, a gente é só pensar que vem logo na lembrança. Eita, eu passei por isso, aconteceu isso comigo, foi assim, tá? Então, sempre são fatos marcantes que ficam guardadinhos na nossa memória. Quinto, quais personagens participam do relato? Participa a Tatiane Belink, que é a autora, o irmão, o médico e a enfermeira. Sexto, que sinal de pontuação foi usado para marcar as falas dos personagens? Foram usadas as aspas, tá certo? Circule no relato exemplos dessa pontuação com essa função. Então, encontramos aspas aqui, ó. Tá vendo as aspas aqui? Não é preciso, eu não vou me mexer. Então, isso era a fala de quem? De Tatiane Belink, tá? Então, essa aspa aqui tá com função da fala do personagem. Você vai, circula. Aqui também, ó, quando ela fala, está bem. Só que você vai ficar no colo da enfermeira. Quem falou isso? O médico. Então, essa aspa aqui também você vai e circula, tá certo? Temos aqui também, ó. E anestesia, tá? Porque assim, estranhei isso e perguntei. Quem perguntou? A menina, né? Tatiane Belink, essa aqui, ó, tá? Aí, é a fala dela. Então, você também vai circular essas aspas aqui, tá certo? Tem outra aspa aqui, ó. Não é preciso. Anestesia só atrapalha, faz engasgar e perder tempo. É muito melhor sem ela, mais rápido e menos complicado. Não vai doer nada. Abra a boca. Quem foi que falou isso? Foi o médico, tá? Então, você também circula essa aspa aqui, que está indicando a fala do médico. Temos aqui também, na outra página, na página 139, aspa aqui, ó. Doeu, doeu, tá? Olha só, e você vai e circula aqui. Quem perguntou isso? Foi o irmão de Tatiane, tá? Então, você circula essa aspa aqui. Aqui também, ó, a fala dela, que ela diz, dá para aguentar. Ó, tá? Você vai circular aqui essas aspas, tá certo? Sétimo, por que Tatiana se sentiu desapontada? Olha só, primeiro porque tinham avisado ela que a cirurgia não ia ter dor, não é? Que ela ia ter anestesia, não ia sentir dor. Depois prometeram um sorvete, que ela também não teve esse sorvete após a cirurgia, né? Então, você coloca aí, ó. Porque o médico afirmou que a cirurgia seria indolor. Esse indolor é quando não tem dor, tá certo? Indolor é sem dor. Quando, na verdade, ela sentiu dor. Então, ela foi enganada aqui, tá? Então, ela se sentiu desapontada. Além disso, também ficou desapontada porque seus pais lhe prometeram que ela e o irmão tomariam sorvete após a cirurgia. E essa promessa não foi cumprida.
comprida, tá? Então, ela saiu desapontada. Primeiro, porque ela achava que não ia sentir dor e que a cirurgia ia ser tão simples que depois elas iam tomar sorvete, tá? Ela e o irmão iam tomar sorvete. Mas a promessa não foi cumprida. Ela não tomou sorvete, tá? Esse é um dos motivos que Tatiana se sentiu desapontada, tá bom? Temos aqui no 8º. O relato evidenciou que Tatiana era uma menina corajosa. Sim, ela foi muito corajosa. Mesmo sentindo dor, ela deixou que a cirurgia fosse feita. Medrosa? Não. Egoísta? Não. Protetora? Sim, tá? Ela quis proteger o irmão de que forma? Não mentiu para o irmão, mas disse que dava para ele aguentar, tá? Aí temos aqui 9. Em relatos de memória, os autores costumam dar detalhes dos acontecimentos e fazer comparações ao descrever algo, para que o leitor consiga imaginar e compreender melhor os fatos narrados. Letrinha A. Com que foram comparadas as amígdalas? As amígdalas foram comparadas com almôndegas, tá certo? Tatiana diz que pareciam almôndegas. Letrinha B. E com que foram comparadas as adenoides? As adenoides foram comparadas com tripinhas ou minhocas. A gente encontra essa resposta no texto. Essa parte aqui, ó, quando ela diz, ó, para encurtar a história, a operação, a extração das 2 amígdalas, que pareciam almôndegas, tá vendo? De tão grandes, e das 2 adenoides, que pareciam tripinhas ou minhocas, tá? Então, é nesse parte aqui do texto que a gente encontra. No 10º, ligue as palavras aos seus significados no texto. Se necessário, consulte o dicionário. Temos aqui fiada. O que é fiada? Confiante, tá? Cônscia. Pessoa que sabe, está ciente de algo. E convicção. Firmeza, tá? Então, ligue dessa forma aqui, tá certo? E no 11 temos, releia um trecho do relato. E quando, finalmente, pude sair da cirurgia e passei pela sala de espera, meu irmão me olhou com uma carinha assustada e perguntou, doeu, doeu? E eu, sem poder falar, respondi com um gesto de assim, assim. Letrinha A. Qual expressão poderia substituir o termo em destaque? A expressão poderia de assim, assim, poderia ser mais ou menos. Temos aqui na letrinha B. Com seus colegas, faça o gesto que você imagina que Tatiana fez para o irmão nesse momento. Tem esse gesto de mais ou menos, tá? A mãozinha tá esticada e faz assim, mais ou menos, não é isso? O gesto assim, ó, mais ou menos. Se você quer dizer mais ou menos, você faz esse gesto aqui com a mão, tá? Mais ou menos. Esse gesto aqui, mais ou menos.